pegando um gancho nesse novo arranjo geopolítico internacional. O que o Brasil ganha se alinhando com o A ou com o B? Ele tem que se alinhar ou ele tem que pensar o que é melhor para ele? Qual que é a visão do senhor com relação a isso? Antes de eu entrar propriamente no Brasil, só vou fazer algum esclarecimento, talvez, de como esse tabuleiro está distribuído, para todo mundo entender o que está acontecendo. A gente, durante muito tempo na história, tivemos um mundo multipolar, múltiplos polos de poder. Então, talvez de 1500 até 1945, o mundo era multipolar. Ou seja, 3 ou mais polos de poder. O mundo multipolar é o mundo mais instável de todos. É o mais perigoso. E é o que levaram às 2 grandes guerras. Depois do final da Segunda Guerra, nós tivemos um mundo bipolar. E aí eram 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética. E aí, depois do final da União Soviética, a gente teve um mundo unipolar. E agora, neste momento, todo mundo está dizendo que o mundo unipolar acabou e que nós voltamos para um mundo multipolar. E o posicionamento do Brasil, os BRICS, a China se aproximando da Rússia, tudo isso parece que são indícios de que realmente nós estamos caminhando para esse mundo multipolar. Se o mundo for realmente multipolar, o Brasil vai ter que saber se equilibrar e transitar com todo mundo. Mas mesmo assim nós temos que tomar cuidado, alguns cuidados. Primeiro porque, por exemplo, a fala do Lula em defender o Putin, ou dizer que Ucrânia e Rússia estão no mesmo nível perante a causa da guerra. Assim, isso é de um absurdo tremendo, até porque não é verdade, cria um problema para o Brasil com o Ocidente, com os países democráticos, e coloca o Brasil assim, numa situação ruim, com países que são muito mais importantes para nós, Europa e os Estados Unidos, do que a Rússia. A prescrição, no meu entendimento, para o Brasil se nós não estamos no mundo multipolar, o Brasil tem que ser duplamente, triplamente mais cauteloso com esse posicionamento próximo a esses países problemáticos, para dizer o mínimo. Porque Rússia, China, não importa o tamanho da economia deles, importa o que eles são, com valores, com direitos humanos, com regras no geral, que o Brasil não é. Então, o Brasil não quer estar junto deles. E eles jogam um jogo de poder muito mais pesado na hora que a coisa apertar. Porque assim, o Brasil vai lá, pode se dar mal num negócio com os Estados Unidos, ou empresas brasileiras vão lá e processam, entra com uma ação nos Estados Unidos, você vai ganhar. Se você realmente tiver... a justiça vai te tratar direito, porque o Estado de Direito impera ali. É diferente você falar assim, eu vou brigar com a Huawei na China. Desculpa, você vai perder. Quando você fala em multipolar, você fala que tem que ter 3 ou mais potências. Não existem 3 ou mais potências. Existem uma superpotência e uma outra grande potência que quer rivalizar com ela, que é a China. Não tem o terceiro. Os outros candidatos a serem terceiros, eles estão numa outra categoria muito inferior aos Estados Unidos e à China. França, Reino Unido, Rússia, Índia, qualquer um desses que você pegar, Japão, não se compara em nenhuma métrica. Quer falar do tamanho do PIB? Estados Unidos 25 tri, China 18. Aí o próximo está em 4. E depois vai baixando, 3, 2, 1. E é isso. Mas de 4 para 18 é uma coisa gritante. China não tem um perfil demográfico positivo. Mas tudo bem, a China é exceção, ela está crescendo os 2,5 ou mais, né, desde 2015, quando o perfil demográfico dela está negativo, mas ela não estava com 12,5 de renda per capita. Então vamos ver daqui para frente, porque a realidade demográfica chinesa é muito ruim. Outro elemento, nenhum desses países, né, desses 19, tinha uma dívida acima de 120% do PIB. A China, em 2008, tinha uma dívida de 150% do PIB. Em 2015, essa dívida era 220% do PIB. Hoje, é 275% do PIB. A China não vai crescer mais do que 2,5%. Se conseguir crescer 2,5% daqui para frente. Se ela crescer 2,5% e os Estados Unidos crescer 1,5%, dado a similaridade de situação de inflação e de moeda, de estabilidade de moeda,
A China não alcança os Estados Unidos nem em 2060. Quer dizer, em condição normal de temperatura e pressão, não vai acontecer tão Isso. cedo. E aí, então, vamos lá. O mundo não era bipolar? Peraí, assim, se você comparar a realidade econômica, ele não é bipolar. A China está muito atrás. Vamos olhar para outro indicador, o per capita. Estou falando aqui, a China é $12.500. Os Estados Unidos é $70 mil. Assim, discrepante, né? 5 vezes mais. Sim. Tá bom, então vamos olhar para o gastos em defesa. Os Estados Unidos gasta 760 bilhões de dólares por ano. A China gasta 200 e pouco bilhões. Aí a força militar, estamos falando muito, né, da possibilidade da China ocupar ou invadir Taiwan. Se a gente comparar isso com a possibilidade que existia na época da Guerra Fria, quando o mundo era bipolar, de verdade, a União Soviética ela invadia a Alemanha. Sim. Se ela capturasse a Alemanha, ela ganhava 2/3 do seu PIB a mais. E os Estados Unidos perdiam 1/4, uma potência aliada que era 1/4 do seu PIB. Agora, se a China capturar Taiwan é 5% do PIB da China. Não é relevante nesse nível. Ela teria que capturar o Japão, a Coreia do Sul, e isso está totalmente fora de cogitação. Claro, eu estou dizendo tudo isso para talvez a gente questionar algumas premissas que, né, a gente só fala como se os Estados Unidos estivesse na decadência e não enxergasse os desafios que a China tem para frente para continuar sendo quem ela tem que ser e para continuar catching up. Isso não quer dizer que a gente não tem um risco geopolítico real de ter uma grande guerra no mundo. Sim. Mesmo essa disparidade ainda de poder que eu estou descrevendo aqui, o risco é alto. Sim. Porque uma guerra em Taiwan pode levar os Estados Unidos a intervir em favor de Taiwan. E a gente não sabe como que isso vai se desenrolar. O fato é que, quando a gente olha para a força militar chinesa, ela está muito aquém assim, da expertise, da prática que os russos estavam. E nós estamos vendo o couro que os russos estão tomando na Ucrânia, com um país infinitamente menor e pequeno. Então, a gente tem que ser cauteloso, né, para onde o mundo está indo nessa linha aí.